Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à ANAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Eu sou o instrutor GT, eu lhes dou as boas-vindas à nossa terceira videoaula de Teoria de Voo. Essa aula hoje em parceria com o pessoal da Pilot Shop Sorocaba. Lembrando que você pode entrar no site e usar o cupom NAEV2018, você tem 10% de desconto em todo o site. Essa aula também em parceria com o curso EAD de Piloto Privado, link está na descrição. E também gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal das Ciências Aeronáuticas da Estácio, turma 2019.1. Um grande abraço para todo mundo e segue aqui comigo. Vamos lá. Pessoal, nessa aula de hoje nós falaremos sobre voo ascendente, sobre voo reto, horizontal e nivelado e voo planado. Essa vai ser uma aula rapidinha, a gente vai fechar esse conteúdo rapidamente. Pessoal, a gente já fez uma aula falando sobre as forças do voo, que a gente já viu numa aula anterior, que a gente tem aqui a nossa aeronave. E ela possui, no caso, para se manter voando, a gente tem que sempre manter aí 4 forças sempre bem estudadas, que a gente sabe. Para cima, o que puxa a aeronave para cima são os sonhos, a gente sabe que para frente é o dinheiro, para baixo é a realidade, para trás é a ANAC, né? A gente sabe que essas aqui são as 4 forças fundamentais do voo, né? Brincadeira, o pessoal adora fazer essa zoeira aqui, mas enfim, vamos seguir aqui. A gente sabe que as 4 forças fundamentais do voo, a gente sabe que para cima a gente tem sustentação, para baixo a gente tem peso, para frente a gente tem tração e para trás a gente tem arrasto. Muito bem, é importante para a gente saber direitinho lidar com essa aula sobre voo ascendente, voo reto, horizontal e nivelado e voo descendente, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito de força e como que a gente vai trabalhar essas forças nesses regimes de voo. A primeira coisa que a gente tem que saber é que estas forças são representadas por vetores. Então vamos fazer uma básica introdução a o que é o vetor, tá bom? Isso daqui estão representados, as forças estão representadas através de vetores. Então se elas são representadas através de vetores, sempre bota aquela setinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial. Mas vamos lá, vamos ver o que é um vetor. Pessoal, vetor é uma grandeza física que é utilizada para você medir alguma coisa que possui várias dimensões. Por exemplo, você possui grandezas físicas que são escalares e grandezas físicas que são vetoriais. Qual que é a diferença de uma para outra? O escalar é quando você faz, por exemplo, uma medida. Você quer saber quanto que você pesa. Você sobe em cima de uma balança. Quando você sobe em cima de uma balança, você vai ler lá o resultado. Vamos dizer, por exemplo, hipoteticamente, o cara se pesa e vê 70 quilos. O que é isso? O que é 70 quilos? A gente não tem como definir o que são 70 quilos. O cara simplesmente lá, quando foi fazer o sistema de medidas, ele pegou lá, botou uma quantidade de massa em cima de uma balança e falou, ó, quando com essa quantidade de massa sobre esse efeito de campo gravitacional, vai gerar uma força para baixo. Eu vou chamar esse valor de quilo. Então o cara inventou a unidade de medida de quilos. Só que a gente utiliza esse valor, quilos, isso é uma unidade de medida. Se eu só chegar para você e falar quilo, não significa nada. Agora, se eu falar que uma coisa pesa 70 quilos, uma coisa pesa 120 quilos, uma coisa pesa 1 quilo, você já tem uma ideia. Ah, então eu já sei quanto é que é o peso. Isso está falando o que é uma grandeza escalar. É você pegar uma unidade de medida, criada, convencionada, e pegar e adicionar um valor a ela. Então, por exemplo, 70 quilos é uma unidade escalar, 120 quilos é uma unidade escalar. É uma unidade que é só uma unidade de medida com um valor de grandeza. Aí você vai saber se o negócio é pouco, se é muito, né? Através de uma grandeza escalar. Então você utiliza grandezas escalares para você dar valor à unidade de medidas, beleza? Só que se você parar para pensar, 70 quilos é uma unidade adimensional, isto é, não tem dimensão. Agora, quando a gente fala de vetor, a gente já fala de uma grandeza física que exige um pouco mais de informação. Por exemplo, um carro que ele desenvolve uma velocidade de 70 km por hora, esse valor 70 km por hora, você já vê que ele é um valor já um pouco mais refinado, ele tem mais informação, ele está te dando uma informação de distância, quilômetros é uma unidade de distância, lembra que é um escalar de distância por hora, que é uma unidade de tempo, é um escalar de tempo. Então se você faz essa multiplicação de um pelo outro, você vai gerar uma segunda coisa que tem uma nova medida. E essa nova medida você consegue representar por um vetor, porque agora você tem mais dimensões, você tem várias informações extras que podem ser transformadas num vetor. Então todo vetor nada mais é do que uma grandeza escalar
com várias informações a mais. Quais são essas várias informações a mais? Todo vetor possui intensidade, direção e sentido, tá? Isso aqui é o básico. Todo vetor tem intensidade. A intensidade nada mais é do que o valor do escalar multiplicando o vetor. Você tem direção e sentido. Então, por exemplo, se você tem um carrinho aqui saindo do ponto A para o ponto B, tem um carrinho aqui saindo do ponto A para o ponto B. Esse carrinho, quando ele estiver percorrendo esse trecho aqui, esse caminho, vamos dizer que ele está mantendo 100 km por hora. Ele está saindo da cidade A para a cidade B. Então significa que, no caso, o vetor velocidade que vai representar isso, vai ser a mesma coisa que eu pegar vários segmentos de retas de 1 km, isso seria o meu vetor unitário, eu pegasse vários segmentos de reta, várias retinhas de 1 km e juntasse uma na outra, ou seja, vários escalares juntos, ia botar até fazer 100 km utilizando uma reguinha de 1 km. Então eu juntei 100. Beleza, então isso aqui é minha intensidade. Meu vetor vai estar representado como essa equipolência de segmentos de reta. Isso é, eu peguei várias retas de 1 km e conectei uma na outra e formei meus 100 km. Isso é a intensidade do meu vetor. O que é a direção? A direção é uma reta que conecta o meu ponto de início e o meu ponto de fim. No caso, o ponto A com o ponto B, se eu conectar os dois com uma reta, isso daqui vai ser a minha direção, tá bom? A direção vai ser a reta que vai conter o ponto A e o ponto B, tranquilo? E por fim a gente tem o sentido. O sentido é, já que isso aqui é uma partícula que está se deslocando, ela sempre precisa estar orientada. E é por isso que no vetor a gente sempre utiliza eixos cartesianos, porque os eixos cartesianos são orientados. Você tem coordenadas x crescendo, x diminuindo, você tem coordenadas y crescendo ou y diminuindo. Então você consegue orientar. Uma partícula está saindo do zero sentido aos valores positivos de x. Aí você sabe que, opa, num gráfico ela estaria, no caso aqui no gráfico, no plano cartesiano, a gente teria aqui x e y, aqui estão os valores positivos. Então se ela está saindo do zero e os valores estão aumentando, então, opa, significa que o meu vetor está orientado nessa direção. Se eu falo uma partícula está saindo da origem, ou seja, do zero, onde está tudo começando, o ponto de referência do meu sistema, e está se deslocando sentido aos valores negativos de y. Olha aqui, ó, o y é positivo para cima e negativo para baixo. Então, se ele estiver descendo aqui, ele vai estar cada vez ficando mais negativo. Aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 4, por exemplo. Então, quanto mais ele se deslocar em direção aos valores de y negativo, significa que ele está baixando, descendo aqui no meu eixo cartesiano. Então, isso é o sentido. O sentido é de onde que essa partícula está saindo para onde ela vai. Isso é o sentido, tá bom? Então, nesse caso aqui, o meu vetor do meu carrinho que está saindo da cidade A para a cidade B, essa direção seria horizontal no caso do meu quadro aqui, né? Essa aqui é a reta que conecta, que contém o ponto A e o ponto B, isso é a minha direção. O meu sentido seria de A para B, afinal o cara está saindo da cidade A, quer chegar na cidade B, então o sentido vai ser AB e a intensidade vai ser 100. Intensidade no caso seria a velocidade, ele está indo a 100 km por hora, então a intensidade do meu vetor velocidade é 100, beleza? Então agora a gente descobriu o que é o vetor. Então com base nisso a gente consegue representar qualquer grandeza física que possui intensidade, direção e sentido. Uma das grandezas físicas mais comumente abordadas com vetor é a grandeza física chamada força. Essa questão da força ela foi muito bem abordada por Newton, Sir Isaac Newton. Ele definiu nas suas 3 leis de Newton, as mais conhecidas, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Ele explica perfeitamente o conceito de força e como ela é aplicada. As mais importantes que a gente vai utilizar nesse estudo é o conceito que são abordados na primeira e na segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. É uma lei que diz que se um objeto encontra-se em repouso permanecerá, até que uma força seja aplicada sobre ele. Da mesma forma que essa primeira lei de Newton fala sobre repouso, também fala sobre movimento. Isto é, um corpo que esteja em movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento constante, velocidade constante, um objeto que move-se com velocidade constante também possui inércia. Então, isto é,
todo objeto com movimento constante permanecerá com velocidade constante até que uma força seja aplicada sobre ele. Essa é a lei da inércia, tá bom? Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é a lei da dinâmica, isto é, a lei que fala justamente o que você precisa fazer para quebrar a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A segunda lei de Newton ela pode ser representada pela clássica fórmula. Newton descreveu que força é igual a massa vezes aceleração. Então isto é, para existir força você precisa ter massa, um objeto precisa ter massa, e você precisa aplicar uma aceleração a ele. O que é aceleração? Por que aceleração, GT? Porque a aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Imagine o seguinte, um carro está mantendo 100 km por hora. Ele mantém 100 km por hora durante uma hora. A velocidade dele variou? Não, ele manteve 100 km, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Não teve mudança de velocidade. E a aceleração é isso, a aceleração é mudança da velocidade. Se a aceleração é igual a zero, significa que o objeto não muda a sua velocidade. Então, velocidade constante. Não tem a segunda lei atuando. Agora, se você aplica sobre um objeto uma aceleração, esse objeto aqui estava a 100 km por hora, depois ele começa 105 por hora, 110 por hora, 120 por hora, 140 por hora. O que está acontecendo? A velocidade dele está aumentando. Então significa que há aceleração. Se há aceleração, significa que existe uma força sendo aplicada nesse objeto para aumentar a velocidade. No caso do carrinho, o motor, o cara está pisando lá no acelerador, o motor do carro está transferindo força, está tracionando as rodas, está gerando força nas rodas para empurrar o carro para frente cada vez mais rápido, tá bom? Então significa que a aceleração multiplicada pela massa do objeto vai dar força. Quanto maior for a massa do objeto, maior vai ser a força aplicada, ok? Essa aqui é a segunda lei de Newton, também é muito importante que a gente vai utilizar na questão do voo, beleza? Tá entendido esses princípios físicos necessários para a gente entender vetor e força? Se você entendeu isso, vem comigo. Bom pessoal, agora nessa próxima parte da nossa aula, vamos aplicar isso que eu acabei de explicar para vocês, o conceito de vetor, no caso do avião fazendo o seu voo reto, nivelado, horizontal, fazendo o seu voo ascendente e o voo descendente. Muito bem, já que essas quatro forças fundamentais do voo podem ser representadas por vetores, eu vou colocar a origem do meu sistema bem aqui no centro da aeronave, tá? Eu vou passar um eixo cartesiano aqui, meu eixo Y, meu eixo X, o meu eixo de abscissas, o meu eixo de ordenadas, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, olha só. Primeiro, vamos ver a questão do voo reto nivelado horizontal. Para manter o voo reto horizontal e nivelado, significa que a aeronave ela tem que ficar com todas as forças em equilíbrio. O que significa as forças estarem em equilíbrio? É uma estar conseguindo, no seu modo, ou seja, na sua intensidade, está conseguindo contrabalancear a outra. Então vamos ver isso. Para a aeronave manter voo reto horizontal e nivelado, significa que ela não pode nem estar indo muito para frente muito rápido, nem indo muito para trás muito rápido. Ela não pode estar subindo, nem pode estar descendo. Para manter esse voo reto horizontal e nivelado, a gente já viu, ó, quem que está puxando para cima é a sustentação. Quem que está puxando para baixo é o peso. Para a aeronave manter o voo reto horizontal e nivelado, a sustentação tem que ser igual ao peso, ok? Porque se a sustentação for maior do que o peso, a aeronave vai subir. Se o peso for maior que a sustentação, a aeronave vai descer. Isso aqui é um cabo de guerra, né? A sustentação está puxando para cima, o peso está puxando para baixo. Se o cabo de guerra está igual, está naquele 0 a 0, está naquele empate, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, o sistema fica parado. É justamente isso que eu quero dizer, com um nivelado, voo reto horizontal e nivelado, ou seja, ele não muda o nível de voo. Então se o cabo de guerra, a sustentação puxa para cima, o peso puxa para baixo, os dois têm a mesma força, o avião não vai nem para cima nem para baixo, tá? Então essa aqui é a primeira condição para manter o voo nivelado, ok? Sustentação igual ao peso. Agora, para a aeronave não acelerar nem desacelerar, a gente tem essas duas forças. A gente tem a tração para frente e o arrasto para trás. A gente também vai ter que ter uma igualdade. A gente vai ter que a tração vai ter que ser igual ao arrasto, ok? Se essas duas estão iguais, significa que nem a tração está aumentando a velocidade da aeronave. Lembra que a tração é uma força, a aeronave tem massa. Se tiver aceleração, significa que a velocidade está diminuindo ou aumentando.
significa que a velocidade está aumentando, significa que a velocidade está variando, não é? Então se a gente tem a aceleração, o avião tem massa, você teria uma força. No caso a tração é a força, o avião tem massa. Se você tiver uma aceleração, significa que a velocidade está variando. Se a velocidade está variando, significa que a aeronave está indo cada vez mais para frente. Então significa que a tração estaria maior do que o arrasto. Então a aeronave está acelerando, não caracteriza um voo reto, horizontal e nivelado. Porque afinal o cara está acelerando. Eu quero manter aquele voo constante, aquele envelope de voo constante na qual a aeronave não altera a sua velocidade, mantém o voo reto, horizontal e nivelado. Então a tração também tem que ser igual ao arrasto para a aeronave se manter em voo constante. Aí você deve pensar, pô GT, eu lembro que forças iguais em sentidos opostos elas se cancelam, correto? Em parte está correto, tá? Isso depende muito do tipo de força que você está falando, a origem das forças que você está falando e principalmente o corpo na qual elas são aplicadas, tá? Isso aí tem que tomar cuidado. Mas esse questionamento é interessante pelo seguinte fato. Pô GT, se a sustentação é igual ao peso, então elas se anulam, correto? Beleza, sustentação cortou com o peso. Pô, tração cortou com o arrasto. Essa aeronave, então, ela está solta no espaço, ela vai cair, não vai? Ela vai sair fora do universo. Não, é justamente o oposto. Se a sustentação é igual ao peso, quer dizer que a aeronave não sobe e também não desce. O peso está sendo anulado pela força-peso, que é o que puxa a aeronave para baixo, está sendo cancelado pela força-sustentação. Então a aeronave não desce e também não sobe, então ela fica mantendo esse nível constante. A aeronave não acelera para frente nem desacelera para trás porque a tração está igual ao arrasto. Então significa que a velocidade é constante. A aceleração é igual a zero. Lembra que eu falei para você? Quando a aceleração é igual a zero, significa que você não tem uma força atuante, porque força é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é igual a zero, você multiplica a massa do avião por zero, dá zero. Então a força resultante é igual a zero. Não tem forças ali, no caso, resultantes atuando na aeronave. Ela vai manter o estado de inércia. O que é o estado de inércia? É o estado de velocidade constante. Lembra que eu falei isso no começo da aula? Beleza? Tá entendido isso daqui do voo reto, horizontal e nivelado? Então vem comigo, vamos começar a dar uma complicada nesse assunto, porque tá fácil demais. A componente X da sustentação puxando para trás também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a minha componente X da tração aumente de tal forma, ou seja, eu vou dar potência no motor, de forma que a minha componente total, minha força de tração aumente, vai aumentar a X e também vai aumentar a Y. Beleza? No que aumentar a X e aumentar a Y, eu vou conseguir manter agora o nariz do avião para cima, mas como eu aumentei aqui a TX, né, a minha tração no eixo X foi aumentada, esse aumento da